Estamos passando por um momento histórico no mundo dos investimentos, na bolsa, no mercado acionário americano. Estamos vivendo os 3 maiores IPOs da história, abertura de capital de empresas na bolsa. SpaceX já abriu o capital, né? E Anthropic e OpenAI devem abrir ao longo das próximas semanas ou meses. Os 3 IPOs na casa dos trilhões, os 3 são os maiores da história por uma margem muito grande. Não só isso, são 3 IPOs extremamente relacionados à tese de inteligência artificial, que é uma das principais inovações tecnológicas da história e que pode ser a grande oportunidade de investimento, de geração de riqueza da década do século, ou esses IPOs podem representar o início do estouro de uma bolha muito grande. Vejo muitos investidores confusos e muitas opiniões sobre esse momento. Então resolvi fazer esse vídeo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esses IPOs, sobre o momento que os mercados estão passando, se pode ser uma bolha ou não, e principalmente, né, você, investidor, que vai ver tudo isso acontecendo nos noticiários, saber o que fazer com o seu dinheiro para investir do jeito certo, que é o meu foco aqui no canal. Antes de começar o vídeo, tá com dúvida se vale a pena investir ou não nesses IPOs? O que fazer para investir na tese de inteligência artificial da forma correta? Durante esse vídeo vai aparecer um monte de dúvida para você sobre o que fazer com seu dinheiro. Não consigo te passar uma recomendação aqui no vídeo porque eu não te conheço, não consigo te passar uma recomendação que faz sentido para você. Aqui é um trabalho analítico, informativo, mas se você quiser receber uma análise detalhada, um direcionamento personalizado pro seu perfil, pros seus investimentos, primeiro link aqui na descrição e nos comentários, você cai direto no meu WhatsApp, não precisa preencher formulário, não precisa me dar informação nenhuma, é só você cair no meu WhatsApp e me falar como é que estão os seus investimentos. Olha, eu invisto assim, assim, assado, meu objetivo é esse, e eu te passo uma visão sobre como investir do jeito certo, o que eu faria no seu lugar. Gabriel, quanto custa isso? Quanto custa eu tomar um pouco do seu tempo? Nada. A gente aqui no Mercúrios faz essa análise gratuita para quem quiser, para quem se interessar, para quem acompanha a gente como uma forma de agradecimento. Agora sim, vamos lá, sem mais enrolações. A gente está prestes a ver os 3 maiores IPOs da história, todos na casa de trilhões. Na verdade, a gente já teve da SpaceX, esse vídeo provavelmente vai sair no sábado ou no domingo, né? O IPO da SpaceX saiu na sexta, eu tô gravando esse vídeo na quinta. 1,75 trilhões de dólares de valuation, 75 bilhões, né? Que foi o que foi captado durante esse IPO. OpenAI e Anthropic também devem sair na casa dos trilhões de dólares. Isso gera um movimento nos mercados muito interessante, que até o Fernando Urich fez um post curioso aqui, né? Ele comentou que o momento que a gente está vivendo é o de Fear of Missing Out the IPO Window. O que isso significa? Medo de perder a janela dos IPOs. Isso gera um FOMO, gera um hype muito grande no mercado, porque todo mundo quer investir nessas empresas, todo mundo quer investir nas empresas mais hypadas do mundo da inteligência artificial. Então isso gera um momentum um pouquinho preocupante, né? Parece que é um pouco pico da euforia nos mercados, todo mundo querendo pagar um valuation estratosférico, trilhões de dólares em algumas empresas, só porque elas são empresas ali de inteligência artificial. Faz sentido isso? Qual que é a leitura? Qual que é a análise? Você deveria ter medo do que está acontecendo? Cara, tem muita coisa muito interessante para falar sobre esses IPOs, tá? É um vídeo que eu estava muito ansioso para fazer por muito tempo. Vamos começar falando um pouco sobre a economia da inteligência artificial, porque esses IPOs, eles são muito representativos, eles mudam a forma como o mercado vai investir em A daqui para frente. É isso que eu quero que vocês entendam, tá, no vídeo de hoje, que o mercado hoje, ele investe, ele se expõe na tese de inteligência artificial de uma forma, mas isso vai mudar. Esse gráfico aqui, eu já fiz ele várias vezes, já mostrei ele várias vezes aqui no canal, inclusive se você não tiver inscrito ainda no canal, se inscreve aí, me ajuda bastante. Esse gráfico, ele mostra os 5 níveis da economia da inteligência artificial, partindo do nível 1, o nível do hardware, o nível de infraestrutura, até o nível 5, que é o usuário usando a IA de alguma forma. Vou explicar de forma breve aqui, tá? No nível 1, você tem o hardware para você conseguir processar a inteligência artificial. Ali você tem a NVIDIA produzindo os chips, produzindo ali os processadores, as GPUs, para você conseguir, de fato, rodar os modelos de inteligência artificial. No nível 2, você tem as empresas que têm os data centers, que oferecem ali o poder computacional, a capacidade de nuvem para você colocar o seu modelo, colocar um banco de dados gigantesco, colocar o algoritmo que roda esse banco de dados e ficar processando esse algoritmo para rodar esse modelo e para responder você no ChatGPT, no Claude, quando você manda uma dúvida lá. Para treinar esses modelos, aqui a gente tem Azure, a gente tem o Google Cloud, aqui a gente tem a Amazon AWS, a gente tem inclusive a SpaceX, que é um dos temas do vídeo de hoje. O nível 3 é quem gera, cria, desenvolve os algoritmos. Aqui você tem as próprias empresas privadas ou você tem algumas universidades, por exemplo, como é o caso que eu coloquei aqui. Já o nível 4 são as empresas que desenvolvem produtos que entregam a inteligência artificial na
na mão do usuário. Então aqui a gente tem duas formas, um produto que é a IA pura, um chatbot, um agente, Claude, ChatGPT, ou outros produtos que utilizam IA dentro do seu próprio serviço. Por exemplo, redes sociais. Redes sociais hoje tem várias inteligências artificiais ali dentro para melhorar o algoritmo, para melhorar uma edição, para melhorar qualquer coisa que você faça dentro daquele produto utilizando IA como ferramenta. O produto final não é a IA. O produto final é uma rede social, mas lá dentro tem muita IA. E o que é interessante aqui, tá? Primeiro ponto, as três grandes empresas, os três cavaleiros do Zodíaco que estão fazendo os seus IPOs, OpenAI, Anthropic e SpaceX, se posicionam entre o nível 4 e 3, tá? Eles desenvolvem seus próprios modelos e eles entregam um produto de inteligência artificial, seja para outras empresas, um produto B2B, seja para o usuário final. Então você, usuário final, utiliza, por exemplo, o Claude para você conseguir automatizar alguma coisa dentro do seu dia a dia. Mas ao mesmo tempo você consome o meu vídeo no YouTube e boa parte do meu processo de análise, do meu processo de edição, ele é feito com o Claude. Então é como se a Anthropic estivesse prestando um serviço para você, estivesse prestando um serviço para a Mercúrios e a Mercúrios presta um serviço para você indiretamente. E qual que é a grande jogada desses três IPOs? Antes, até agora, você só conseguia investir na bolsa, as grandes empresas que você tinha na bolsa para se expor na tese de inteligência artificial, não eram empresas puristas de IA. E isso daqui é a parte mais importante do vídeo, tá? Vamos prestar atenção aqui. Você não tinha na bolsa empresas puras de IA. Você tinha ali Meta, Google, Microsoft, beleza, você tinha a NVIDIA. NVIDIA, o principal caso de uso desses caras é GPU para processamento de inteligência artificial, mas o foco único da empresa não é um produto de inteligência artificial. Agora não. Agora você consegue, de fato, investir em empresas puras de IA, empresas que detêm os principais produtos de inteligência artificial do mundo. Antes a tese era, quero investir no crescimento da inteligência artificial, vou comprar a Microsoft. Por que eu vou comprar a Microsoft? Microsoft tem serviços de nuvens, no Microsoft tem o Copilot que coloca ali no PowerPoint alguma coisinha de IA para você editar. Microsoft é sócia da OpenAI, então, querendo ou não, indiretamente você está exposto à tese de inteligência artificial. Vou comprar a Amazon. Por quê? Porque a Amazon tem os data centers de oferecer serviços de nuvem da AWS. E um monte de modelo roda na AWS, então a Amazon vai ganhar por conta da inteligência artificial. Agora não. Agora você tem os dois principais produtos que mais têm usuários de inteligência artificial do mundo com as suas empresas com capital na bolsa. Isso muda, reorganiza o tabuleiro, o xadrez do investimento em IA no mundo todo, no mercado de investimentos. Então o primeiro movimento é que a gente deve ver essa reorganização do capital que está posicionado na tese da inteligência artificial. Entendemos isso? Entendemos isso. Beleza. Vamos para os próximos tópicos do vídeo de hoje. Segundo ponto, a gente tem esses IPOs acontecendo em um momento muito interessante da tese de IA. Por quê? Porque toda a concentração do mundo de investimentos está em inteligência artificial. Eu não sei qual foi o título que eu escolhi para esse vídeo, se foi os IPOs que vão mudar o mercado ou os IPOs que vão ferrar o mercado. Por que essa ideia dos IPOs que vão ferrar o mercado? Olha esse gráfico aqui. Cara, só IA tá subindo. O S&P, eu já mostrei esse gráfico em quase todos os vídeos que eu fiz nas últimas semanas. S&P lateral, não está subindo há muito tempo, e as ações de IA se deslocaram, descolaram de todos os mercados. Se a gente olha aqui a abrangência da alta do S&P, o que isso significa? S&P está na máxima histórica, mas quantas empresas estão subindo? Poucas. Isso faz com que a abrangência da alta do S&P seja uma das menores da história, ou seja, a quantidade de empresas que estão na máxima histórica junto com o S&P, que são responsáveis por essa alta, é uma quantidade muito pequena. Isso significa que todo o dinheiro está sendo concentrado em pouquíssimas empresas, porque o mercado entende que só vale a pena investir hoje em inteligência artificial. Vamos fazer um contexto macro aqui, pessoal? Vamos conectar tudo que eu falei nos últimos vídeos aqui do canal? A gente está com a inflação explodindo nos Estados Unidos, a perspectiva é que os juros continue alto e comece a subir agora. Então o investidor de risco, na verdade o investidor como um todo, ele fala, para tirar dinheiro da renda passiva, para tirar dinheiro da renda fixa, para tirar dinheiro do seguro, eu preciso assumir risco só se vale a pena. E o que vale a pena hoje? IA. Cara, eu fui essa semana aí falar com o VC, com fundo de Venture Capital. O cara virou para mim e falou assim, se tua empresa não tem IA, eu nem olho na sua cara. E o investidor tá fazendo a mesma coisa. Se esse investimento não é IA, eu nem olho na sua cara. E o Bitcoin tá aqui, ó. O que o Bitcoin tem de IA? O que cripto tem de IA? Nada. Por isso que cripto está tão escanteada no mercado. Todos os investidores globais estão falando, se não tem IA, não me interessa. E agora, esses investidores tiveram que separar 4 trilhões de dólares para alocar
em empresas de IA. Então, eles acabaram tirando esse dinheiro de vários outros mercados, realocando esse dinheiro dentro da tese de inteligência artificial, mas tirando de outros mercados também. Olha esse gráfico que interessante. É a primeira vez desde quando? Desde 10 de dezembro de 2025, é a primeira vez que a gente tem 3 dias seguidos com o mercado mais vendendo do que comprando ações de inteligência artificial. Coincidentemente ou não, esses 3 dias aconteceram antes do IPO da SpaceX, então pode ser um mercado vendendo ações de inteligência artificial, desalocando de algumas teses para alocar em outra tese, para separar dinheiro para a tese da SpaceX. É um pouco desse reequilíbrio de liquidez, né? Essa redistribuição de liquidez que a gente está vendo nos mercados. Esse é o primeiro ponto que era interessante eu conversar sobre esses IPOs. Segundo ponto, que eu vou levantar como preocupação antes de entrar em cada um desses IPOs e falar como que você pode ganhar dinheiro ou perder dinheiro com isso, né? São empresas de trilhões de dólares, ótimo. São as empresas mais hypadas do mundo, ótimo. ChatGPT tem 50 milhões de usuários, Anthropic tem 60 milhões de usuários, as empresas estão faturando na casa de dezenas de bilhões, caralho, excelente. Mas a gente está falando de cerca de 3 a 4 trilhões de dólares em valores de mercado sem lucro nenhum. Se a empresa não dá lucro, isso daqui é uma bolha. Calma, eu não vou ser o leigo que fala esse tipo de coisa, porque não é assim que funcionam os mercados, né? A interpretação do mercado hoje é de que tá tudo bem que você não gera lucro. Você é uma grande empresa de inteligência artificial que não gera lucro. Tá tudo bem, beleza, você não precisa gerar lucro agora, porque você está crescendo. Todas as empresas estão crescendo em receita, estão crescendo em número de usuários. O mercado entende que desenvolver uma boa IA é caro pra caramba. Logo, tá tudo bem se você não der lucro, desde que você desenvolva uma puta de uma tecnologia, você domine o mundo, você tem uma receita gigantesca, você tem ali 300, 400, 500 milhões de usuários. Para aí, lá no futuro, você passar a rentabilizar, e aí sim você vai virar uma empresa extremamente lucrativa, assim como a gente já viu Google, Microsoft e Amazon fazer esse movimento lá nos primórdios da internet. Tá tudo bem, existem paralelos para isso. A grande questão é, o mercado não está preocupado com isso, porque ele está projetando que essas empresas vão crescer infinitamente. Ele está colocando aqui um múltiplo de 50, 100 vezes receita. Está colocando um valuation estratosférico, falando que essas empresas vão continuar crescendo muito, que elas vão dominar o mundo por meio da inteligência artificial. Aqui é a grande preocupação que eu tenho em relação a esses IPOs, tá? Porque a partir do momento que essas empresas têm ação em bolsa, no primeiro trimestre que elas apresentarem um resultado abaixo do esperado, pode levar todo o mercado para baixo. E aí sim, a gente pode ver um movimento contrário ao que todo mundo quer que seja, o grande hype de que essas empresas vão dominar o mundo ao longo das próximas décadas. Porque, de fato, o hype está muito grande. Olha a demanda pelo IPO da SpaceX. Hoje, a SpaceX abriu o book, né, as ofertas para o lançamento das suas ações. Basicamente, ela captou 75 bilhões de dólares e ela separou 30% desse valor para o investidor varejo. A demanda do investidor varejo foi 70 bilhões de dólares. Muito maior do que ela tinha separado. Isso mostra que todo mundo quer comprar a tese SpaceX. Em termos comparativos, o valor captado pelo que era antes o maior IPO da história, o IPO da Saudi Aramco em 2020, o valor levantado foi de 30 bilhões de dólares. Ou seja, uma demanda 2,5 vezes maior. Uma demanda absurda, todo mundo querendo colocar dinheiro nessa tese. E um ponto interessante aqui sobre o IPO da SpaceX, especificamente, é que ela tá num limbo aqui de valuation. Ela tem um valuation muito mais caro que todas as suas concorrentes, ou seja, o quanto que a empresa está valendo em valor de mercado comparado ao quanto ela gera de receita, é muito maior quando você compara com a Nvidia, por exemplo, tá? Ela tá girando ali em termos de 50 vezes, né? Receita, valor de mercado versus receita, enquanto as bolinhas laranjas ali, que são as empresas de IA, elas giram em torno de 10 vezes. Então, em tese, ela é 5 vezes mais cara que as suas concorrentes. Mas, ao mesmo tempo, ela tá precificada num valor parecido que as suas concorrentes de corrida espacial. O que é isso? É o mercado falando que ele não sabe precificar a SpaceX, que ela é metade inteligência artificial, metade foguete. E aí você pode virar pra mim e falar, Gabriel, mas SpaceX é foguete, cara. Cara, na verdade, nem tanto, tá? Hoje, deixa eu ver o gráfico direito aqui, cerca de 70% da receita da SpaceX vem da Starlink, do serviço de internet, então uma empresa de dados, né? Uma empresa de internet, e 20% da receita vem de inteligência artificial. A parte de foguetes, a parte espacial, só representa 13% da receita da SpaceX. Recentemente ela comprou a xAI, que é uma concorrente, né? Que a xAI é dona do Twitter, do X, se eu não me engano, compraram o X, né? Posso estar falando besteira aqui, mas a xAI é uma concorrente do ChatGPT e do Claude, um chatbot, né, basicamente. E recentemente a SpaceX comprou a xAI
para colocar a inteligência artificial ali dentro do seu conglomerado e eles possuem uma tese de levar data centers para o espaço. Que, Gabriel? Como assim? Olha que interessante, o Elon Musk tem uma visão de que os algoritmos, né, que os modelos de inteligência artificial vão ficar tudo igual no futuro, vai virar commodity. Não vai ter diferença entre o ChatGPT, o Gemini, etc, etc. Vai ser, todas as IAs vão ser parecidas porque não existe grande diferenciação entre elas. E aí ele vai querer competir no custo para rodar as IAs. Quando você coloca um data center rodando o algoritmo de IA no espaço, você não gasta resfriando o data center, resfriando o equipamento, porque é frio para dedéu no espaço, e você não gasta com energia, porque, né, lá tem energia solar abundante, lá tem energia que a gente não tem aqui. Muito mais incidência solar do que tem aqui. Então ele quer levar data center nos foguetes para virar basicamente esse monstro da infraestrutura de inteligência artificial que vai dominar o mundo da inteligência artificial, fornecendo data centers espaciais orbitais para todo mundo. Aí o mercado começa a falar que SpaceX agora é uma empresa de inteligência artificial. E aí, saindo da SpaceX, a gente precisa falar rapidinho sobre a Anthropic e a OpenAI, né? Duas empresas que são concorrentes e que estão tentando abrir capital, tentando abrir fazer o seu IPO com basicamente o mesmo valor de mercado em um momento que é um momento muito interessante de competição, né? Em que as duas estão praticamente empatadas em termos de market share na preferência dos usuários e no uso dos usuários por inteligência artificial. A Anthropic estava muito atrás da OpenAI, né? A OpenAI vem perdendo espaço de mercado, a Anthropic vem crescendo. A Anthropic, ela é mais lucrativa, né? Ela é mais rentável do que a OpenAI, porque os usuários pagam mais caro pelos seus produtos, pelo cloud, e ela vende majoritariamente B2B para outras empresas. Só que o que é interessante observar aqui é a dinâmica extremamente frágil da dinâmica competitiva entre as duas. Um ano atrás, não falava sobre a Anthropic ser superior à OpenAI. E esses modelos de inteligência artificial mudam tão rápido, é uma corrida tecnológica tão dinâmica, que a cada modelo que você lança, a dinâmica competitiva muda completamente. E a perspectiva futura dessa empresa muda completamente também. Então, olha só como a Anthropic ela cresceu muito rápido ao longo de 2025, enquanto a OpenAI praticamente não saiu do lugar. Por quê? A Anthropic falou, cara, o grande negócio aqui é agentes, é você substituir mão de obra por inteligência artificial que executam funções, e ela focou nesse B2B, ela focou nessa tese, enquanto a OpenAI ficou para trás, e o ChatGPT meio que ficou para trás. Hoje, se você usa ChatGPT, é como se você estivesse na idade das pedras, porque o mundo da IA já é um mundo completamente diferente. Olha que dinâmico que é isso. E isso aqui provavelmente vai se refletir na volatilidade dessas ações. Imagina a volatilidade desses caras a cada modelo novo que for lançado. Saiu o ChatGPT 10, aí o cara vai usar, não gostou, aí as ações caem. Vai ser uma loucura isso aqui. Resumindo, qual que é a moral da história aqui? E já respondendo a principal pergunta do vídeo, que é, vale a pena entrar, vale a pena investir nesses IPOs? O que eu faço com o meu dinheiro? Primeira coisa, entrar em IPO normalmente é uma furada, né? Peguei aqui os 30... Eita, que eu errei a tela. Peguei aqui os 30 maiores IPOs, os últimos 30 maiores IPOs que a gente teve, incluindo Palantir, Airbnb, Meta, Coinbase, Figma, Robinhood, beleza. Cara, a performance média, um ano depois que essas empresas abrem capital em bolsa, é 50%. Negativa, tá? 50% de queda. Por que isso? Porque normalmente, fato novo, né? Empresa nova e tal, ela infla muito seus números, ela arruma um jeito de contar uma história bonita no IPO, os investidores, como é coisa nova, os investidores têm um FOMO, né? Tem uma ansiedade de comprar aquela ação, e tem uma coisa muito importante, né? Essas empresas, elas tentam acertar muito a janela, o momento que elas abrem o capital em bolsa, para captar o maior valor possível. Então, elas costumam lançar as suas ações no pico da euforia, numa janela favorável. Então, elas sempre lançam nas máximas. O que está acontecendo agora? SpaceX, Anthropic e OpenAI vão lançar suas ações com a bolsa americana nas máximas, no hype, no máximo da euforia com a inteligência artificial. Então, normalmente, entrar em IPO é entrar no topo, é entrar no hype, mas pode ser por N motivos que esses três casos, SpaceX, Anthropic e OpenAI, mudem esse padrão ou subam muito antes de cair. Pode acontecer qualquer tipo de coisa. O que eu não recomendo é que você fique tentando prever esse tipo de movimento. Ah, eu vou shortar SpaceX porque sempre cai, não sei o quê. Boa sorte, cara. Eu não faria isso. O que eu
Acho que faz bastante sentido e é a nossa estratégia aqui dentro da Mercúrios, é a nossa metodologia de investimento, é a forma como a gente gera o nosso dinheiro e o dinheiro dos nossos clientes aqui. Investe em índice, cara. Investe numa porcaria de um índice de ações que tem um monte de empresas de inteligência artificial lá dentro, ou investe no índice de inteligência artificial. Eu peguei aqui o índice, por exemplo, o MSCI AI, que é um índice das principais empresas de inteligência artificial do mundo. Olha lá, desde o lançamento do ChatGPT, esse cara aqui performou bem pra caramba, 130% contra 50% do MSCI World, que são as principais empresas do mundo. Então, basicamente, cara, tu pega um índice que tem as melhores empresas de inteligência artificial do mundo, o Nasdaq 100, ele vai pegar a SpaceX, ela vai estar elegível para entrar no Nasdaq 100 em breve. Você comprar na Nasdaq, vai ter essas empresas lá dentro. Então, toda essa redistribuição do jogo da inteligência artificial, você não vai ter que acertar quem que é o cavalo vencedor desse negócio. Você vai comprar um índice, você vai ficar exposto à tese, você não vai ter que ficar se preocupando se o modelo que a empresa tal lançou é bom ou não, se o foguete do Elon Musk explodiu ou não, se o Elon Musk falou uma merda na mídia ou não. Cara, imagina que encheção de saco. Lembra quando o Elon Musk apareceu fumando num podcast? Imagina que encheção de saco você ter que acordar, ver lá que o cara fez uma merda num podcast e a ação, o seu dinheiro caiu por conta disso, porque você investe na ação da SpaceX porque você achou que era um bom negócio. Você assistiu ali 3 podcasts do Warren Buffett e ficou se sentindo o grande stock picker. Faz sentido ficar de fora da tese de inteligência artificial? Não, não faz sentido. Mas também não faz sentido ficar fazendo stock picking, tentando acertar qual é o cavalo vencedor, porque é uma tese muito difícil de investir. Dito tudo isso, espero que tenha ficado muito claro a lógica do mercado que a gente está vivendo, o momento de mercado que a gente está passando, que é um momento de euforia, que é um momento de muita mudança, que é um momento de muito hype, sempre muita atenção para esses momentos, mas ao mesmo tempo é um momento em que todos os olhos do mercado estão voltados para uma tese. E essa tese pode continuar subindo por anos e anos e anos a fio e você ficou de fora achando que era uma bolha. Ou por algum motivo você só apostou, você só quis investir em Bitcoin, em cripto e ficou de fora de outra inovação que está mais nos holofotes do que cripto, que é a inteligência artificial. Então vale uma exposição? Óbvio que vale uma exposição, mas uma exposição de forma inteligente. Agora eu quero saber, primeiro, se você acha que tudo isso daqui é uma bolha, um excesso de otimismo, comenta aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. É um assunto super legal pra gente conversar, tá? E o segundo questionamento é, ficou alguma dúvida sobre o que fazer com seu dinheiro? Se ficou, novamente, meu WhatsApp tá aqui embaixo. Só clicar, em 30 segundos você tá lá, me manda uma mensagem. Gabriel, beleza? Vim do vídeo do IPO, vamos trocar uma ideia aí? Tô pensando em investir em dessa forma, o que você acha? A gente troca uma ideia legal lá no WhatsApp. Gostou do vídeo? Deixa o likezinho aqui, se inscreve. Não gostou do vídeo? Não precisa fazer nada. Eu te espero no próximo vídeo e espero que o próximo você goste.